No estudo de hoje você irá acompanhar o chamado de Abraão e entenderá por que ele é considerado o pai da fé em três grandes religiões, o judaísmo, o islamismo e também o cristianismo. Acompanhe na íntegra aqui em nosso canal no YouTube, Nômades Literários. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Fernando e você está na série Morando em Gênesis, como já disse em nosso canal Nômades Literários. Serei vosso guia, vosso instrutor nessa apresentação de slides e também na narrativa do dublador, o ator Marco Ribeiro, aonde iremos ler o texto de Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o 9, com algumas riquezas sobre os tópicos da jornada, do chamado de Abraão, as 7 promessas que Deus fez a ele e também a sua estabelecida ida ao culto em Canaã, onde você vai ver os altares que ele ergueu do verdadeiro Deus em uma terra em meio à idolatria e o paganismo. Acompanhe conosco, fique conosco e não esqueça também de conferir a descrição desse vídeo com o e-book de apoio. Te vejo na aula. Gênesis, capítulo 12. O Eterno disse a Abrão: deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Abrão partiu dali, como o Eterno havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens e pessoas que havia adquirido em Harã. Tomaram o rumo de Canaã e chegaram àquela terra sãos e salvos. Abrão atravessou o território até Siquém, onde estava o carvalho de Moré. Na época, os cananeus ocupavam a região. O Eterno apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus filhos. Então Abrão edificou um altar no lugar em que o Eterno havia aparecido. Dali ele seguiu para a região montanhosa a leste de Betel e armou sua tenda entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Ali ele construiu um altar e orou ao Eterno. Abrão continuou seu caminho, seguindo com determinação para o Neguebe, ao sul. Muito bem, pessoal, vamos dar início ao nosso estudo, o chamado de Abraão, localizado em Gênesis 12, do 1 até o 9. Vamos desenvolver nosso estudo em 4 sessões. Primeiro, o chamado de Deus. Segundo, as promessas de Deus. Terceiro, a obediência de Abraão. E em quarto lugar, a chegada de Abraão em Canaã e a edificação de altares em louvor e adoração ao nosso Deus. E em seguida, a conclusão e os agradecimentos. No estudo de hoje, nós iremos cobrir o texto que se trata a respeito do chamado de Abrão, que é o nome antes de Deus mudá-lo para Abraão. O chamado de Deus. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Gênesis 12, 1. Esse chamado aconteceu quando Abraão ainda estava em Ur dos Caldeus, conforme o sermão de Estevão se dirigindo aos judeus, que disse o seguinte: Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Como podemos notar, não há problema algum se referir a ele como Abraão ao invés de Abrão, mesmo que o nome dele só será rebatizado por Deus lá no capítulo 17 de Gênesis, quando a sua aliança será reafirmada. No relato em questão, Abrão já está em Harã. Todavia, o chamado dele já tinha acontecido fazia alguns anos.
e Moisés só deixou para relatar apenas agora, tanto que é possível que a gente traduza esse texto como sendo o Senhor tinha dito a Abraão, como por exemplo a NVI, que é a Bíblia Nova Versão Internacional, traduz, né? Ou seja, quando ele estava em Ur dos Caldeus, foi chamado, só que agora o chamado é detalhado. Olha só, Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem, e eu grifei o Deus da glória. Então Estevão nos apresenta Deus como sendo o Deus da glória, que era maior do que os deuses que Abraão adorava ali, especialmente o Deus e a deusa da lua, que era adorada tanto em Ur dos Caldeus, que era um grande centro religioso, como também lá em Harã. E essa foi a causa da aparição de Deus a esse arameu idólatra chamado Abraão, ou Abrão, como pode preferir. E foi também a causa dessa peregrinação familiar. Com isso, temos a real motivação ocultada no capítulo anterior, o capítulo 11 de Gênesis. Lembremos que Abraão era da descendência santa, que nós falamos tanto nos capítulos de 1 até o 11 de Gênesis, que começou em Sete, o filho de Adão, passou por Noé e veio para Sem, ancestral de Abraão. Entretanto, a descendência dos setitas, que era a descendência da promessa, havia se corrompido e se tornado idólatra. O verdadeiro conhecimento de Deus estava restrito a pouquíssimas pessoas. E Abraão não era uma delas. Nós lemos, por exemplo, no livro de Josué, que aqui nessa época Abraão adorava a outros deuses. Veja esse texto. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam a outros deuses. Josué, capítulo 24, verso 2. No entanto, ele era um astrólogo, por assim dizer, segundo a tradição interpretativa dos rabinos. A palavra Abrão, como nós vimos no estudo anterior, significa pai elevado, o pai que olha para cima, dando a ideia de que ele ficava olhando as estrelas para tentar adivinhar o futuro, sendo um homem pagão quando Deus lhe apareceu. E Deus lhe aparece e ordena duas coisas. Primeiro, que saísse dali, de sua terra natal, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e abandonasse tudo isso. Segundo, que ele fosse para o lugar que eu ainda iria revelar, que ainda Deus iria revelar para ele. A visão deve ter sido seguida, é claro, com certeza, pelo poder de convicção do próprio Deus movendo dentro dele, no coração dele. E fez aquele homem sair de onde ele estava plantado para seguir promessas que não tinham uma certa substância, por ser uma terra desconhecida e em questões de tamanho, estrutura, habitação e localização. E é por isso que Hebreus nos diz no capítulo 11, lá no verso 8, que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Conforme aqui o mapa da Mesopotâmia, naquela época, a gente percebe Ur no lado sul aqui, você pode seguir a nossa bússola aqui, né? E ele sobe seguindo o rio Eufrates até a cidade de Harã, mais ao norte ali, subindo. Pode acompanhar na imagem. E de Harã ele desce na direção noroeste para a terra de Canaã, como você pode notar. Mas com essa parada em Harã, ele deve ter ficado alguns anos até que seu pai morreu e lá ele ficou extremamente rico e líder do clã, né? Agora vamos para as 7 promessas de Deus. A primeira promessa: farei de você uma grande nação. No versículo 2. Em contraste com o fato de que Abraão não tinha filhos, porque sua mulher era estéril e não dava à luz, não tendo como gerar uma descendência para Abraão, entretanto, a gente entende isso. Quando Deus aparece para Abraão, ele faz essas promessas e elas são divididas em 7 promessas, né?
Então a gente entende aqui que, entretanto, a primeira coisa que Deus diz para esse homem é: eu vou fazer de você, que não tem filhos, uma grande e numerosa nação. É uma promessa juntamente com um milagre. A segunda promessa: eu o abençoarei. No versículo 2 ainda, significa: eu vou lhe mostrar o meu favor e eu vou lhe cercar de bênçãos materiais e espirituais. Eu, o Deus da glória, estarei ao seu lado e serei o seu defensor, o seu provedor, e vou lhe cobrir de todo tipo de bênção. Não devemos pensar que Abrão era alguém desprovido de bens e sem importância dentro da sua cultura. Ao analisarmos mais de perto, veremos que era um homem de posses e até poderio militar. Esse comentário, como você pode ver ali, o número 1, em nota de rodapé, foi extraído do livro do José Ribeiro Neto, que é o livro Gênesis, comentário prático, capítulo a capítulo. Então, sempre que você vir algum comentário aqui no nosso estudo com o numeral 1, é extraído desse livro. A segunda promessa, ainda nela, né? Um detalhe muito interessante que podemos observar é que, do momento em que Deus aparece para ele em Ur dos Caldeus até a saída de Harã, cheio de conquistas e posses, parte dessa promessa de Deus já está em vigor com as bênçãos que o acompanham. Então, Deus apareceu para ele lá em Ur dos Caldeus, passou algum tempo, ele saiu em comitiva de peregrinação juntamente com seu pai e seu irmão, e foi até Harã, e chegou lá, ficou uns anos, o pai dele morreu, mas ele começou a ser um homem próspero. Então ali a promessa de Deus já estava sendo realizada, já estava sendo cumprida na vida dele. Terceira promessa: e engrandecerei o seu nome, também no versículo 2. Abraão era um homem desconhecido, morava lá em Harã com sua família, como tantos outros. A arqueologia já nos mostrou que era uma cidade cosmopolita, que ficava na confluência do rio Eufrates com o rio Tigre. Portanto, era uma cidade portuária. Mas Deus disse aqui que engrandecerei o seu nome, ou seja, fazer dele um homem famoso no meio de todas essas nações que se espalharam pelo mundo. É interessante que no capítulo anterior a gente viu lá na Torre de Babel que esse era o desejo daqueles homens que quiseram fazer a Torre de Babel, quando eles disseram aqui no verso 4 do capítulo anterior: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome. Esses homens querem se tornar famosos sem Deus de forma arrogante. Aqui é diferente. Deus chama um homem e diz: eu vou fazer você célebre, famoso e conhecido. E é isso que importa. Não está em você querer ser visto ou reconhecido pelos seus próprios meios, mas permitir que o favor e a graça de Deus lhe conduza e lhe faça brilhar, e brilhar a glória de Deus refletida em sua vida através do seu nome, o nome de Deus através do seu próprio nome. Assim, conforme você se torna conhecido, o poder de Deus é manifestado através de suas realizações. Foi essa a promessa que Deus fez a Abraão, que seu nome haveria de se tornar célebre entre todas as nações da terra. Dos homens da Bíblia, depois de Jesus, Abraão é o mais importante. Sua importância é tão grande que mesmo outras religiões o adotaram como o pai da fé. Sendo assim, Abraão é o pai da fé das três grandes religiões: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Muitos homens são usados no Novo Testamento como exemplos de fé, mas Abraão não só é usado como exemplo de fé, ele é o pai da fé. Vamos ver essa referência bíblica. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu,
para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Carta aos Romanos, capítulo 4, dos versos 16 ao 18, e esse comentário, junto com essa referência bíblica, veio do livro de José Ribeiro Neto. A quarta promessa, seja uma bênção, ainda também no versículo 2. O texto diz uma bênção, mas a melhor tradução é você será uma bênção. Veja, por exemplo, que a Nova Almeida atualizada, que é esse NAA que eu coloco após o versículo, que é a versão que estou me servindo, é a única versão que tem o imperativo seja. Se você olhar as outras versões, elas dizem, e você será uma bênção. A gente pode juntar as duas versões, uma vez que no hebraico de fato tem o imperativo. Portanto, o que Deus quer dizer aqui é o seguinte: eu vou lhe abençoar e você vai ser um canal de bênção para muitas pessoas. Aquelas bênçãos que eu prometi que lhe daria não são somente para você, mas através de você outras pessoas serão abençoadas. A quinta promessa: abençoarei aqueles que o abençoarem. Essa bênção que Deus promete é condicionada à maneira como as nações haverão de tratar Abraão. Parafraseando o texto, é como se Deus dissesse: aquelas nações que te abençoarem, reconhecendo que tu és o meu escolhido e o portador das promessas, aqueles que crerem nisso, eu abençoarei com as mesmas bênçãos que derramarei sobre ti. A sexta promessa, ainda no versículo 3. Note aqui a diferença, olha só, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Note aqui a diferença entre abençoarei com o amaldiçoarei de Deus. O primeiro verbo de bênção está no plural, já o segundo verbo de maldição está no singular, significando com isso que o desejo de Deus é muito mais em abençoar pessoas do que amaldiçoar. Mas essa bênção dele sobre as nações é condicionada à atitude das nações, pessoas e indivíduos para com Abraão e sua descendência. A sétima promessa, já no versículo 3. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Isso pode ser entendido em duas maneiras. Através de você eu vou abençoar todas as nações da terra, ou simplesmente Deus está colocando Abraão como cabeça de uma nova humanidade, cabeça de um povo no qual todas as pessoas que dele participassem seriam abençoadas. Nós não precisamos escolher entre as duas interpretações, ambas cabem perfeitamente. E o ponto aqui é que Deus não somente iria abençoar Abraão, mas através dele todas as nações do mundo seriam abençoadas. É claro que aqui há uma referência clara ao Messias, ainda que velada e discreta. Mas quando a gente estuda toda a história da revelação de Deus e o seu plano redentor, descobrimos que se trata da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque nele todas as nações recebem o perdão de pecados e se reconciliam com Deus. Mas ainda é muito cedo para Abraão entender completamente todas as consequências que Deus está dizendo. Por isso é que ele saiu pela fé, sem entender muitas coisas que Deus faria a ele, por meio dele, bem como quando Deus faria ou também a forma que agiria. No começo aqui do meu comentário eu disse que é uma maneira clara, porém velada. Parecia uma coisa ambígua, mas para nós está claro essa revelação de Jesus. Porém, na época, para ele, para Abraão, estava muito obscura e embutida ali de uma forma misteriosa. Porém, ele creu mesmo assim. Muitas coisas a gente não precisa crer, a gente simplesmente vivencia a vontade de Deus sem explicações. A obediência de Abraão. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 4. Essas promessas requereriam a fé de Abraão. Cabia a ele crer e obedecer a Deus, e é exatamente o que ele faz. Ele parte de Ur,
onde Deus apareceu primeiro, e agora em Harã, depois da morte de seu pai Tera, e ele sai pela fé para Canaã. Aqui nós temos talvez um dos melhores exemplos bíblicos do que é a fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Tanto que o exemplo de Abraão é usado várias vezes no Novo Testamento para ilustrar o que é a fé em Jesus Cristo, que consiste em você fazer o que Abraão fez baseado na promessa de Deus, sem garantias concretas e palpáveis, pois ele não tinha filhos e com 75 anos de idade não tinha um palmo de terra garantido em outro lugar e nem tampouco um destino traçado, mas ele obedeceu a Deus, e isso é o que é a fé, uma obediência que leva ao cumprimento da vontade de Deus. Onde ele estava, ele era rico e próspero. Muitas vezes Deus vai nos convidar a sair da nossa zona de conforto para viver uma nova história. E o novo assusta por ser a terra do desconhecido. Todavia, se nós permitirmos dar esse passo de fé para o novo de Deus em nossas vidas, iremos descobrir um potencial que nem sabíamos que tínhamos, somados a resultados surpreendentes com Deus. Alguns intérpretes censuram Abraão por não ter rompido de uma vez com o pai e o sobrinho, mas o relato não taxa de retardatário. E é razoável pensar que ele estava aguardando pacientemente o tempo de Deus, até que os laços familiares fossem desfeitos de maneira honrosa. Esperar sem renunciar à visão pode ser uma tarefa pesada, exigida de muitos candidatos ao ministério ou à obra missionária. Pelas vias corretas, as instruções se cumpriram e a ocasião foi celebrada com uma renovação da promessa. É o que vamos ver mais adiante em nossos estudos no capítulo 13, verso 14, onde o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Deus ali reafirmando a promessa de que ele herdaria tudo que a vista alcança. Mas aqui nessa ocasião, Abraão leva consigo os familiares mais próximos do seu clã e diz o texto que Ló, seu sobrinho, foi com ele, o que dá a ideia de que a iniciativa foi do próprio Ló, que também havia enriquecido. O pai de Ló, irmão de Abraão, que era também um homem chamado Harã, já tinha morrido. Logo ele vivia com seu tio Abraão. Então, quando ele entendeu que Abraão estava indo para Canaã em obediência a Deus, Ló resolveu ir com ele, talvez porque a essa altura também já cresce no mesmo Deus de Abraão, o Yahvé, o grande Eu Sou. Ao que Pedro, o apóstolo Pedro, vai dizer em sua carta lá na frente: mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. O que chama a atenção é que ele se refere a ele como sendo o justo Ló. Assim, Abraão já tinha convencido Ló a respeito da visão que ele teve a respeito do Deus verdadeiro, e Ló então entendeu que o caminho e o futuro dele era com seu tio Abraão. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, Abrão, né? Vamos ler o texto, só quando eu for explicando eu vou me referindo a ele pelo segundo nome definitivo. Então vamos iniciar novamente a leitura. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Versículo 5. Todas as pessoas que vieram a fazer parte do clã de Abraão em Harã foram com ele, dentre os quais podemos incluir nessa aquisição familiares, escravos. Por exemplo, a escravidão era um sistema cultural normativo padrão daquela época. Então, Abraão tinha gente assalariada que cuidava do gado, ovelhas, camelos e bois, pois precisava de gente para cuidar de suas posses, né? Como ele era um homem que havia já tido um encontro com Deus, acreditamos muito que ele não era um senhorio severo. Porém, a gente vai entender como ele tratava esses escravos segundo Lutero. Martinho Lutero
ao se referir a essa passagem, diz que era como se fosse uma igreja, a igreja de Abraão. Na verdade, mais do que empregados, eles eram como a família estendida de Abraão. E ele o chama de sumo sacerdote dessa igreja, pois Abraão falava do seu chamado, falava da razão da peregrinação, invocava o nome de Deus e pregava a palavra e orava por todo esse povo. Ele era o pastor desse povo. E não era pouca gente, pessoal. Nós vamos ver mais adiante, no episódio em que ele parte para salvar seu sobrinho Ló, que foi capturado por alguns reis cananeus, que ele escolheu 318 homens nascidos na sua casa. Ora, se ele tinha 318 homens guerreiros, imagine o resto da população. Nós estamos falando aqui em média de uma tribo nômade ou seminômade de mais ou menos aproximadamente de 500 a 700 pessoas. Esse era o pessoal que estava em torno de Abraão quando ele sai de Harã para peregrinar. Às vezes a gente acaba até pensando que era só Abraão, Sarai e Ló, ou seja, 3 ou 4 gatos pingados armando a sua tendinha ali, mas muito pelo contrário. Ao invés de ser apenas uma movimentação, era uma migração. Abraão atravessou a terra de Siquém até o Carvalho. Novamente eu aqui dizendo Abraão, hein? Vamos lá de novo. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Versículo 6, nova versão Almeida atualizada. Siquém é uma cidade que aparece muito na história bíblica. Ela ficava ao norte de Canaã, ao oeste do Rio Jordão. Moisés diz aqui, olha, que ele foi até o Carvalho de Moré. Esses carvalhos eram árvores enormes, frondosas, como pode ver na imagem, geralmente preferida por aqueles que moravam em tendas por conta da sombra em meio ao sol forte e escaldante naquela região árida e extrema. E além disso, esses carvalhais eram usados como locais sagrados de adoração. Alguns estudiosos até acham que, inclusive, esse Carvalho de Moré era uma grande árvore sagrada que fazia parte da religião dos cananeus que moravam naquela região, como nos é dito aqui, na época em que os cananeus moravam naquela terra, no próprio texto que lemos. Não podemos deixar de notar mais um teste de fé para Abraão. Ele chega nessa terra e ela já está ocupada. Agora pense em todo o trabalho logístico de transporte de Abraão com toda aquela gente de seu clã, incluindo homens, mulheres, crianças, bem como gado e tendas, depois de uma grande empreitada em peregrinação até que sua comitiva se depara com a frustrante descoberta que aquela terra, já está ocupada. Isso nos traz uma lição de como as promessas de Deus são desafiadoras, sempre nos pressionando a escolher entre crer nos nossos sonhos, nos sonhos de Deus para nós ou nos apegar aos obstáculos. Os obstáculos foram feitos para serem superados e não para nos barrar. Quando os obstáculos são vencidos, a nossa fé se aperfeiçoa e, além da experiência, também adquirimos esperança. Abraão em Canaã. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Versículo 7. Note que essa promessa, a sua descendência, no singular, é interessante que o apóstolo Paulo em Gálatas se vale desse singular. Perceba. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16. No hebraico, foi traduzido como a tua descendência, no singular. Pode ser um singular coletivo que se refere a todos da descendência de Abraão,
mas pode se referir a um indivíduo. E com isso, Paulo destaca que se tivesse uma promessa para os descendentes étnicos gerados biologicamente de Abraão, há também uma promessa embutida junto à simbologia de que Canaã representa o novo céu e a nova terra prometidas aos crentes em Jesus, também chamada de Canaã celestial. Ainda em Abraão e Canaã, ali Abrão edificou um altar ao Senhor, versículo 7. Em resposta à promessa de Deus, a reafirmação da promessa de Deus, nós lemos que ali Abraão edificou um altar ao Senhor. E o texto diz que ali ele invocou o nome do Senhor, e dentro dessa invocação estão contidos vários elementos que podemos identificar e observar, como sacrifícios de animais. O altar é para isso, orar a Deus em público invocando o nome dele, pregar a palavra de Deus ao seu povo e aos cananeus que quisessem ouvir. Assim é o primeiro culto público a Yahvé, que é o grande eu sou na língua hebraica, na terra de Canaã. Esse é o primeiro culto realizado, sendo um momento histórico onde Abraão professa publicamente a sua fé no meio de todos aqueles povos que adoravam a deuses, como você pode ver na imagem: Baal, Milcom, Astarote, Renfã, Moloque, Azerá ou Azera, Nebo, Dagon. Esses são apenas alguns nomes dos deuses que eram adorados pelos cananeus, que passam a conhecer o nome do verdadeiro Deus. Agora vamos aqui a esse texto que lhe tinha aparecido, o finalzinho do verso 7. O sobrenatural de Deus não pode ser perfeitamente expresso em linguagem natural, mas, de alguma forma, aquele que foi feito à imagem de Deus tem condições de ouvir aquele que o criou. A Bíblia refere-se a isso de várias maneiras. No verso 1, Deus fala a Abrão. Aqui ele aparece a Abrão e, mais tarde ainda, vem numa visão. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Versículo 1 do capítulo 15 de Gênesis. Esse comentário que a gente viu, a gente ainda está acabando aqui o final dele. No âmago de cada um desses encontros, entretanto, havia uma mensagem pessoal e racional de Deus. Esse comentário foi extraído da Bíblia de Estudo Vida. Como você pode ver, e pode ser encontrada na internet à venda em algumas livrarias evangélicas ou de artigos religiosos. É importante lembrar que com essa declaração que fala lá no texto, no versículo 7, e lhe apareceu, fica claro que Deus não aparecia todo dia a Abraão. Ele apareceu em Ur dos Caldeus, agora anos depois ele aparece em Siquém. Ou seja, a vida de Abraão era uma vida marcada por visões, revelações, sonhos e aparições. E Abraão é o pai da fé. Mas foram aparições bastante espaçadas. Cada uma delas tinha um propósito de orientar e direcionar o rumo de seus passos. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda ficando em Betel, a oeste, e Ai, que era uma cidade, a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Neguebe era uma cidade ali uma região que sempre havia inundações. Era como se fosse ali uma região árida e um vale, Havia muitas enchentes, então era pouco que as pessoas ficavam ali. Pela segunda vez, a gente vê que ele ergue um altar a Deus nessa região aí de Betel, onde também arma sua tenda e ali cultua ao Senhor, oferece sacrifícios e prega para o seu povo. Com isso aprendemos que para cada habitação ele erguia um altar a Deus, sendo um adorador por excelência. E o alvo de Deus para Abraão era que ele fizesse o reconhecimento de toda a extensão daquela área que ele haveria de herdar, bem como as grandezas das promessas de Deus.
Agora chegamos à nossa conclusão. O grande patriarca Abraão foi grande por um motivo. Ele viveu pela fé. Ele creu em um Deus que nunca havia visto. Ele obedeceu a um mandamento sem ter garantias. Ele assumiu o risco de viajar para uma terra distante e de lá viver como forasteiro. Sua vida foi moldada por promessas e ele viveu correndo risco. Eu gostaria de viver assim, mas antes disso, quero saber o que vai acontecer. Em que isso tudo vai dar? Essa é a diferença entre viver pela fé e viver pela vista. Os que vivem pela vista precisam ver todo o mapa da viagem, o ponto de chegada, os perigos, os declives e as paradas para descanso. Os que vivem pela fé precisam saber apenas qual será o próximo passo. Essa conclusão foi extraída da Bíblia de Estudo A Mensagem, do pastor já falecido Eugene Peterson. E a edição que eu me sirvo é a de 2014. Pois bem, pessoal, aqui agora chegamos aos agradecimentos e aqui vai o meu muito obrigado aos telespectadores, aos leitores dos nossos e-books e aos seguidores nas nossas redes sociais. Na descrição do vídeo você verá que temos a nossa fanpage e o nosso Instagram do canal Nômades Literários. Confira a descrição desse vídeo com o e-book de apoio e as fontes de pesquisa que eu fiz. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo para quem você acha que vai se beneficiar, ou um amigo seu, um conhecido que você acredita que vai se beneficiar. E sai um vídeo novo toda quinta-feira. É isso aí. Até a próxima, pessoal.